Você vai dizer que não existe ambiente familiar deficiente? As pessoas que dizem que não existe ambiente familiar deficiente, é só pegar estes casos e mostrar para a vida das pessoas como ela vai ver que o ambiente familiar deficiente é um problema. Você quer mais casos? Você tem 2 meninas, uma de 14 e uma de 11, nas minhas andanças no Mato Grosso, né? Essas 2 meninas são abusadas frequentemente pelo pai, tá? E elas vão para a escola e elas ficam. E agora o que nós fazemos? Eu tenho que proteger a minha filha, a minha irmã. E elas querem sair para a casa da tia, mas o conselho tutelar não deixa, porque tem que ter uma autorização legal do juiz. Eu falei, para casa não volta, elas fugiram. Você acha que uma pessoa, nessa circunstância, que sabe que quando voltar para casa, seu pai está abusando dela e da irmã, você acha que ela consegue aprender alguma coisa? Não consegue. Você acha que ela consegue ter uma boa visão de casamento? Não consegue. Você acha que ela consegue ter uma boa visão de homem? Não consegue. Irmão, ambiente familiar deficiente é um problema. As pessoas dizem que não, então geralmente para quem me diz que não, eu apresento esses casos e pergunto, o que você acha disso? Você acha que isso não é um problema? É um problema. Tá? Enfim, colegas, né? E outras influências além da decisão individual. Então você percebe que a decisão individual, irmãos, é uma entre vários outros fatores que estão envolvidos na prática da homossexualidade, como de outras coisas. Estou falando da homossexualidade, que é a forma da pessoa se utilizar do seu corpo, mas vocês vão ver que tem outras. Tá? O resultado disso é o homossexualismo, preferência ou comportamento adquirido. Não entenda que é só preferência, tá certo? Às vezes é um comportamento adquirido por essas razões. Então, quando você vai como abordar uma pessoa como essa? Você tem que perguntar da história dela. Daí, a minha palavra para a vida da igreja, que a gente tem que aprender a ouvir. Só que ouvir dói. Não é? Eu não sei quem que eu falei isso, acho que foi na igreja, né? E falar dói. E aí eu aprendi que a maior dificuldade do ministério não é falar a verdade, você tem que ter jeito, né? Tem que saber a hora. Ok, falar a verdade, você tem que saber usar isso, não pode ser super sincero, mas ouvir a verdade dói. Eu fiz um teste aí com os jovens, né? Vocês foram meus cobaias, e eu me coloquei para esse teste, quando eu disse que eles deveriam perguntar a vida de alguém o que esse alguém pensa deles. Né? Foi uma experiência interessante, eu acho. Né? E aí eu para mostrar que eu dou a cara para bater, eu disse, então uma aula vai ser só para vocês falarem o que vocês pensam de mim. Mas pega leve. E colocaram um defeito, né? A galera colocou um defeito lá, teve gente, onde é que eu curto aí? Põe curtir, compartilhar. A galera foi loucura, né? Deixa que amanhã é minha vez, né? Mas não é fácil. Ouvir nunca foi fácil. Então, quando as pessoas falam coisas para nós, ouvir aquelas situações, nós temos que aprender a ouvir. Então, em vez de a gente chegar com o evangelho puro e simples, dizendo, olha, esse comportamento está errado, você tem que fazer isso, isso e isso, procure saber como é que ele chegou até ali. Todo mundo tem uma história, gente. Todo mundo tem uma história. Então, procure ouvir. A gente é muito apressado para falar, né? A gente tem que aprender a falar e aprender a ouvir. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Acho que nada melhor que os exemplos na vida real. Todos os exemplos que eu dou são na vida real, tá? Quando não for, eu aviso. Mas se você ouviu falar um exemplo, é na vida real, tá? Eu não gosto de... Senão dá a impressão que eu estou falando de utopia, e eu não gosto de utopia. Nem a Bíblia é utópica, tá? Nas minhas andanças por aí, não foi no Mato Grosso, né? Determinada pessoa foi falar com um homossexual num hospital de queimados. E homossexual no hospital de queimados, a situação é deplorável, né? Foi conversar com ela, a pessoa meio que sentindo... Você já foi no hospital? Aliás, vocês estão me devendo, hein, jovens? Vocês foram? Eu falei para os jovens que devem visitar alguém na beira da morte, né? Fase terminal, lembra disso, né? Porque é fácil ser crente aqui. Exercício aí é para visitar alguém na beira da morte. Acha alguém na beira da morte. Não é para você deixar a pessoa na beira da morte, tá? Você acha alguém na beira da morte e vai lá para você ver como é que é a situação, né? Fui com a minha esposa visitar alguém, ela não parou de chorar. Falei, não dá, velho. Pessoas estão na beira da morte, assim, não tem jeito, você fica lá então, deixa que eu vou visitar, você vai ver que não é fácil, tá? Então aí conversou com ela, lá vai no hospital de queimada, é bom ir no hospital, né? Você vê como é que as coisas, o que você fala para a pessoa numa situação dessa. E aí foi lá, falou do evangelho, afinal de contas nós temos que evangelizar, falou do evangelho e foi embora, o nojo da pessoa. E ela entendeu que ela tinha pisado na bola. À noite ela ficou com vergonha, pediu perdão a Deus, chorou ela e Deus na casa dela, voltou no dia seguinte, encontrou a pessoa, acompanhou a pessoa o dia inteiro. Nos exames, naquilo que tinha que ser dito, naquilo que tinha que fazer. Terminou, a pessoa ela compartilhou o evangelho e essa pessoa se converte a Jesus Cristo. Por quê?
a gente tem que parar de usar as pessoas como objetos, mesmo dentro da igreja. A gente não foi chamado, gente, para evangelizar. Ah, está aqui o relatório, 10 pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo diz que ide por todo mundo pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo o que mais? O que mais? Ensinando-as a guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado. E até onde me consta, você não ensina tudo que Jesus Cristo disse que a gente deveria guardar num encontro só. Então a gente foi chamado para conviver e se relacionar com as pessoas. Não dizer, você aceita Jesus Cristo? Levanta a mão, beleza. Não, mas eu quero falar. Fala com o pastor, liga para ele. Não, vai você ouvir. Sabe por quê? Porque ouvir dói. Ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer, você não vai dormir na sua casa. Ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer, eu vou dar um outro exemplo. O camarada ligou para mim, eu estava dando aula em São Paulo. Então não foi aqui, né? E aí eu voltei para casa e também não foi do Mato Grosso. Mas quando eu voltei para casa, o camarada ligou para mim, cara, eu tô pirado, meu, né? O que eu faço agora? Eu não aguento mais, estou 3 meses sem dormir. 3 meses. Não é nem um dia, nem 2 dias. Eu falei, então faz o seguinte. Aí eu já estava voltando para São Paulo, você volta para lá, eu não vou dar conta. O cara experimentou droga durante mais de 30 anos na vida. Eu falei, então você volta, cada cidade que você chegar, você me liga. Porque eu já tinha falado para ele não mudar de cidade, porque senão ia dar problema na vida dele. Ok. Ele foi, dito e feito, deu problema. Aí ele voltou, cada cidade ele ligou, eu estou aqui em tal lugar. Isso, então o que eu faço? Agora você pega e vai para a próxima. Qual é a próxima cidade? 100 quilômetros. Quando chegar lá, você me liga. E ele fez esse trajeto de São Paulo até onde eu morava. E aí eu caiu a ficha quando eu estava em casa e eu pensei comigo, rapaz, eu acho que esse cara vai vir aqui em casa. Aí eu liguei para o médico, falei a situação, falei, olha, quando eu terminar de fazer o que eu tenho que fazer, de dar aula na faculdade, eu vou aí. A aula termina que horas? 10h30, 11 horas da noite. Ele foi em casa, jantou, despediu, tomou banho, chegou em casa, era 1h da manhã. Aí ele chegou em casa, eu liguei, nessa ligada que esse cara ligou para mim, ele disse assim, eu estou em tal lugar. Eu falei, deixa eu só entender, você está vindo para cá, para a cidade, mas você está vindo para onde? Eu estou indo para a sua casa. Ah, tá, então tá bom, pode vir. Tem problema, desmarquei tudo que eu tinha. Ele chegou 6 horas da tarde. Ele falou das 6 horas da tarde até 1h da manhã, sem parar. Você acha que eu falo muito? Você vai ver. A gente tem que aprender a ouvir. E às vezes ouvir é você gastar 6 horas ouvindo uma pessoa falando um monte de bobagem sem parar. Quando o médico chegou, eu falei, meu, toma que o filho é teu, que eu não aguento mais ouvir. Estou 6 horas ouvindo esse cara. E aí ele tomava, eu vou dar um exemplo, né? Não sei exatamente, ele tomava, vamos imaginar 100 miligramas seja alguma coisa muito alta. Eu estou chutando aqui porque eu não sei, mas proporcionalmente é isso. 100 miligramas por remédio para dormir. Ele tomava e já não fazia mais efeito. E 3 meses sem dormir. E o cara não sabia, de 20 anos de medicina, é a primeira vez na vida que ele pegou um caso que ele não sabia como aconselhar em termos de remédio. Ele falou, vou para casa, estudar seu caso e amanhã nós conversamos. Ele disse para mim, e o cara falou na minha sala, falou assim, cara, eu quero dormir, eu não aguento. Eu falei, meu, você ficou 3 meses sem dormir, fica mais uma noite. Mas faz o seguinte, é 100 miligramas, você vai lá, pega esse remédio de 10 miligramas, lá na farmácia agora, 2 horas da manhã, compra e toma. Meu, eu estou tomando de 100, faz 3 meses que eu não durmo, 10 miligramas fazendo... Irmão, faz isso. Eu falei para ele, meu, faz isso, vamos orar? Vamos, nós oramos, Deus tem misericórdia, fulano está 3 meses sem dormir, ele foi lá, comprou o remédio dele, tomou o remédio de 10 miligramas, deitou e dormiu. Muito interessante. Só uma questão ainda na constituição biológica, nas sinapses que fazem os neurônios de um para o outro, eu fiz essa pergunta para a professora, tá? Isso é uma forma de abordar. As sinapses que são feitas nos neurônios, carregando os remédios de um lado para o outro, tá? Elas necessariamente precisam de um estímulo de fora para fazer com que haja o movimento dos neurônios a partir de então. E aí eu perguntei para ela, essa explicação de como é que funcionam os nossos neurônios? Ela disse, Então você concorda comigo que é de fora para dentro? Eu falei, Então por que vocês dizem que o comportamento é de dentro para fora, se para os neurônios funcionarem precisa de um estímulo de fora para dentro? Então, pelos neurônios você pode cavocar. Então, para você sentir dor, você tem que colocar um negócio aqui, ele manda a informação para o cérebro e começa a fazer. Enfim, por aí vai. Tá? Então, necessariamente, pelo funcionamento dos neurônios, o estímulo tem que vir de fora e não de dentro. Tá? Ok, vamos lá.
Eu vou pular, são 2 slides que eu vou pular só, tá? Vamos lá, esse aqui depois, outro momento, eu falo para vocês. A hermenêutica homossexual, depois eu explico para vocês, tá? Vamos para frente. Ok, sociedade pós-gay. Nós entramos agora na nossa era, né? Pós-gay, começou a década de 60 e agora nós estamos no nosso período, é um período chamado não só de pós-modernismo, mas de pós-gay. Vocês vão entender por quê, tá? A redefinição dos papéis da sexualidade é a tentativa atual. A igualdade sexual na década de 60 a todos os 5 tipos de sexo: homem, mulher, gay, lésbica e homossexual. Porque eles entendem que homossexual não é a mesma coisa que gay, e eles entendem que homossexualidade não é a mesma coisa que homossexualismo. Tá? Então eles estão querendo fazer a distinção, são meras firulas de palavras, que é só para enganar, a origem das coisas é a mesma. Tá? Rejeição dos rótulos de homem e mulher, assumir a preferência do momento. Isso é o que está acontecendo hoje. Tá? Tanto homem quanto mulher. Isso é chamado de androginia, ou identidade sexual fluida. Qual que é o bom disso? O bom é que as pessoas são volúveis. Né? Ainda bem que a gente é volúvel, porque senão não haveria possibilidade nem de conversão. Né? Então há uma volubilidade, uma ênfase nisso. Mas, você pode... Que tipo de sexualidade que você faz? A que você tiver afim no momento. É assim que as pessoas estão pensando na atualidade. Só para você não achar... o paganismo tenta se livrar do sexo de uma só dimensão. Para você não achar que isso aqui é uma coisa abstrata demais, a morte do Deus da Bíblia, mas não do divino. Eu já volto naquele androginia ali, tá? Eles tentam exercer um tipo de espiritualidade que não é se encontrar com um Deus, uma pessoa, tá certo? Apenas eles estão fazendo pesquisas como a USP, por exemplo, atualmente, para saber o que se passa nos sentimentos das pessoas, na vida afetiva, e que dá para se perceber nos exames quando elas estão cultuando a Deus. Tanto faz no candomblé, na macumbaria, ou seja lá o quê. Então o que eles estão procurando é a experiência e as sensações, e não necessariamente conversar com alguém. Então faz toda a diferença você entender... Faz toda a diferença você entender que eles não estão tentando exercer uma espiritualidade, mas não estão tentando conversar com Deus da Bíblia. É muito diferente isso. Então você vai pegar, quer ver um exemplo? Você vai pegar um homossexual que ora. Com quem? Para quem? Não importa, vamos orar. Orar é bom. Vamos lá, Deus. Que Deus? Não interessa. O interessa é que eu quero ter a mesma sensação de você. Só isso. Então cuidado, porque eles vão falar de uma certa espiritualidade que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos falando. Tá? Aqui, ó. O paganismo diz que é possível espiritualidade sadia sem pureza moral. Não é. Então você vai ter que definir o que é espiritualidade. Se é uma conversa com Deus, você vai ter que mostrar que isso não é possível sem pureza moral. Pansexualismo. Pan é tudo, né? Sexual com tudo. Então, depois da polissexualidade, multissexualidade, não só de homem e mulher, né? Eles estão levando agora a pansexualidade, sexualidade com qualquer coisa. É óbvio, por exemplo, já peguei casais nas minhas andanças por aí no Flu no Mato Grosso, né? Eu peguei casais que querem se separar do cônjuge porque o cônjuge está tocando na mobília. Mobília é objeto inanimado, cadeira, banco, mesa. E o cônjuge quer fazer sexo com os objetos inanimados. Por quê? Porque a sexualidade é com qualquer coisa, é pansexualidade. Pan é uma preposição grega que quer dizer tudo, então sexualidade com tudo, inclusive com objetos inanimados. Tá? Transformação do homossexualismo em alossexualismo. Alo é uma preposição grega que quer dizer outro, então outra sexualidade. Você vai achar que está longe de nós? A pedofilia, que é o sexo entre as gerações, né? Já existe aí um projeto para tentar diminuir a idade considerada limite e prática de pedofilia, que de 14 anos para 12 anos. Por quê? Porque tem menina de 14 anos com 3 filhos. E não foi trigêmeos. Né? Foram várias gravidezes. Né? Então aí nós temos um... Então já para tanta gente assim, então diminui logo, põe de 12 anos, mas ainda a sociedade, uma das poucas coisas que a sociedade rejeita é a pedofilia. Uma das poucas coisas que eu já vejo, mesmo se você conversa com um homossexual, qualquer um, a pessoa pode ter qualquer tipo de espiritualidade que não seja cristã e ela não aceita a pedofilia, que é o sexo entre as gerações. Independente de ser 12 ou 14 anos, o pessoal ainda não aceita isso. Tá?